Bom dia, irmãos. Meu nome é João Paulo e hoje partimos para a sétima aula do curso de EBD, cujo título é Vida Cristã, Convicções, Práticas e Heranças. Sendo que hoje nós abordaremos o tema que está no capítulo 4 do livro O Cristão Presbiteriano, que tem como título O que afinal é a Igreja? Abordando as marcas da verdadeira Igreja. Lembrando então, nós estamos tentando explorar aqui o que constitui a identidade do cristão presbiteriano. E nós já vimos que a identidade, de forma geral, ela é formada pela confluência de três grandes grupos: as convicções, as práticas e as histórias. E que no caso do presbiterianismo, as convicções elas podem ser resumidas nessas cinco grandes áreas: a soberania de Deus, a prioridade da graça, o pacto da graça, a natureza da igreja e os sacramentos. Sendo que hoje nós veremos a natureza da igreja, ou mais especificamente, as marcas da verdadeira igreja. A grande questão que se coloca aqui é o que é a igreja, o que define uma verdadeira igreja, quais são as suas marcas essenciais, aquilo que distingue ela de todas as outras instituições. Essa é uma questão que ela tem consequências práticas, que ela vai me informar quando que seria válido dizer que uma igreja ou denominação apostatou, quando seria razoável deixá-la, por exemplo. E uma forma de responder essa questão é a gente olhar para o passado da igreja. Tudo aquilo que foi produzido em termos de doutrina em cima da palavra e que nos orienta com relação a esse tema. Óbvio que a palavra é a nossa única regra de fé e prática, mas a gente não pode ignorar essa história de pessoas piedosas que refletiram sobre esse assunto, né? Nem sempre elas estavam certas, mas nem sempre elas estavam erradas também. Além do que, elas já tiveram que lidar piedosamente com as questões e heresias centrais do passado. Qual é a relação entre esses dois temas, né? As heresias e a identidade da igreja? Bom, o fato é que desde os primórdios, a igreja sempre se viu ameaçada por heresias que ou surgiram no seu próprio seio ou vieram de fora, e que, se não tivesse muito preciso qual que era a essência da fé, aquilo que de fato definia o que era a igreja, poderia ameaçar a boa doutrina que ele era praticada. Então a gente vê no período do Antigo Testamento já compreensões erradas dos israelitas a ponto deles, por exemplo, idolatrarem a Neostã, que era aquela serpente de bronze que foi feita para eliminar uma praga específica ali no momento histórico deles. A gente vê compreensões erradas dos judeus, que achavam que era só levar a arca para uma guerra qualquer, que eles venceriam, mesmo que Deus não tivesse ordenado aquela guerra. A gente vê compreensões erradas dos samaritanos, que tinham aderido a práticas pagãs de povos que foram enxertados nas suas terras. A gente vê no período do Novo Testamento várias heresias sendo combatidas ali, ebionismo, nicolaísmo, gnosticismo e principalmente nas cartas de Paulo o legalismo e o antinomismo, ou seja, a ideia de que você é salvo pela lei também, ou unicamente pela lei, negando a suficiência de Cristo, ou então de que uma vez salvo pela graça, você está livre para viver como você quer. A gente vê no período da igreja primitiva várias heresias a respeito de Cristo, né? Algumas afirmando que Cristo era só homem, outros afirmando que Cristo era só Deus, outros afirmando que ele era Deus e homem, mas que ele ligava um ou outro quando queria. Outros afirmando que Cristo na verdade era só Espírito e que ele tinha encarnado, possuído na verdade um corpo de um homem qualquer, e diversas outras heresias a ponto de gerar brigas homéricas nos concílios, né? Então a gente tem a imagem de São Nicolau dando um safanão ali em Alho. A gente tem as heresias também no século XIX, né? Principalmente fruto da teologia liberal alemã, né? Que acabou atrapalhando tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Protestante e que teve que ser combatida por homens santos como o Emil Brunner, né, que escreveu esse livro aí, Der Mittler, o Mediador. A gente viu também no século XX e no século XXI também outras heresias, a ideia do seeker sense, de que a igreja ela tinha que se relacionar com os fiéis de uma forma clientelista, a teologia da prosperidade, a teologia do coaching, a teologia voltada unicamente para o sucesso numérico,
né? Sendo que a gente tem homens muito piedosos como Adoniran Judson que passaram anos sem ver nenhum resultado ali na Birmânia até que o país quase todo se convertesse, né? Então, heresias essas que estão sendo inclusive combatidas, né, através de documentários como esse que está aí na imagem, American Gospel, né, mostrando que só através de Cristo que você é salvo. Então, desde muito cedo, a igreja já foi instigada a se posicionar através dos seus credos e confissões a respeito do que constituía a essência da fé cristã, ou seja, qual o mínimo que a pessoa deveria professar para se dizer de fato cristã, e pela essência do que constituía a igreja de fato, né? Então, a gente vê que no credo apostólico, já em 50 depois de Cristo, eles vão dizer a respeito da igreja: creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Esse católico aqui quer dizer universal, não é católico no sentido da Igreja Católica Apostólica Romana, né? A gente vê também no credo de Niceia, né, o credo niceno, que depois foi reelaborado no Concílio de Constantinopla, a seguinte declaração: creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, que são justamente marcas que a igreja deveria ter, ou características que ela deveria ter, a fim de ser de fato igreja, que serão abordadas mais para frente. A gente vê já a partir da Reforma Protestante como isso se tornou central, porque os protestantes, ao sair da Igreja Católica, eles tinham que ter uma motivação correta para dizer: ó, vocês deixaram de ser igreja por conta disso, disso, disso. Então é válido a gente sair, né? E aí a gente vê que Melanchthon, que foi um reformador luterano, ele já em 1530 escreve a Confissão de Augsburgo, onde ele declara que só é igreja onde o evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados. Mais para frente, lá em 1536, João Calvino, nas Institutos, ele também reafirma isso, né? Mais tarde, o próprio Melanchthon, escrevendo sobre isso no Loci Communis, é um livro que tratava justamente do que seria o lugar comum da fé cristã, ele reafirma mais uma vez essas duas marcas como marcas essenciais da cristandade. E depois Thomas Cranmer, que foi um reformado anglicano, nos seus 42 artigos, que acabaram sendo diminuídos para 39, ele vai reafirmar mais uma vez as mesmas marcas, né? Até que em 1561, na Confissão Belga, é acrescentada a marca do exercício da disciplina eclesiástica, né? Que na verdade não é algo novo, já estava implícito nas outras duas marcas anteriores, mas que foi explicitado a partir de então. Isso se tornou um tema central na Reforma Protestante, porque eles tinham que ter muito claro, ao se separar da Igreja Católica, que eles estavam fazendo aquilo pelas motivações corretas, sob pena de estar incorrendo no desrespeito às autoridades, né? Num pecado que a Bíblia condena, né? Então, eles tinham que se perguntar: quando que a igreja deixa de ser igreja? Quando que ela perde a sua autoridade? Né? E a partir de textos como esses três que estão aí, eles foram entender, principalmente a partir do primeiro, que quando Cristo declara ali, né, que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ao contrário do que a Igreja Católica afirmava, que essa pedra a qual Cristo se refere seria o próprio Pedro, e que então a autoridade da igreja estaria relacionada à pessoa de Pedro e os bispos que se seguem a Pedro, né, porque eles creem que Pedro foi o primeiro papa e que então a autoridade decorre dessa sucessão. A igreja protestante não, eles creram que, através inclusive da estrutura gramatical desse texto aqui, eu vou até deixar depois um link onde o pastor Marcos Alexandre também discute sobre esse texto, e eles viram, né, que na verdade sobre esta pedra está se referindo não a Pedro, mas ao próprio Cristo, ou à mensagem que Cristo passou para eles, né? A mensagem que Pedro percebeu, que Cristo era de fato o Filho do Deus vivo, que ele era Deus, né? Então, a partir de então a gente vê uma diferença na compreensão da autoridade da igreja, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela crê que a autoridade da igreja está fundamentada na pessoa dos seus líderes, enquanto que a igreja protestante,
ou as igrejas protestantes, elas creem que a autoridade da igreja está fundamentada não na pessoa daqueles líderes, mas na mensagem que eles tinham. De forma que quando eles deixam de pregar o evangelho, eles perdem essa autoridade que lhes foi conferida pela palavra, porque eles passam aí contrariamente àquilo que a rocha, que é Cristo, passou para eles, né? Então, eles são, na verdade, depositários dessa mensagem que deve ser passada de forma fidedigna. É por isso que, para a Igreja Católica, a gente vê que a ênfase é nos líderes e, portanto, na tradição, de forma que eles entendem que, quando se fala em apostolicidade, por exemplo, está se falando de uma sucessão de bispo para bispo, enquanto os protestantes eles entendem que a marca essencial da igreja está relacionada à pregação fiel do evangelho, à palavra, né? Então, como os sacramentos estão na palavra, também a administração correta dos sacramentos, e como essa palavra deve ser mantida pura, então também no exercício da disciplina eclesiástica, a fim de que não seja corrompida a pregação da palavra, né? E isso a partir de textos também como de 1 Timóteo 3,15, né, que depois de descrever todas as qualificações que presbíteros e diáconos deveriam ter, ele vai dizer, ali Paulo vai dizer para Timóteo, né, que a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade, ou seja, ela sustenta a verdade nesse mundo, de forma que a unidade que existe nela não é uma unidade meramente estrutural, mas deve ser uma unidade em torno dessa verdade, né, essa verdade da qual eles foram depositários. Também a gente vai ver a partir do texto de Efésios, né, quando fala que eles devem andar de modo digno da vocação deles, né, e preservando a unidade, mas uma unidade que ela está centrada no fato de que há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Ou seja, é uma confissão de fé, na verdade, é uma unidade em torno dessa confissão. Inclusive, quando se fala de credos e confissões, algumas pessoas já ficam ali de cabelo em pé, né? Porque justamente reputam credos e confissões a algo próprio à Igreja Católica Apostólica Romana. Mas na verdade não é isso a diferença entre as igrejas protestantes e a Igreja Católica. A grande diferença aqui é que, como eles veem a tradição como a fonte da autoridade da Igreja, eles colocam esses credos e confissões no mesmo nível ou às vezes até acima, como por exemplo as bulas papais, daquilo que a palavra determina. Enquanto que os protestantes, por princípios como sola escritura, só a escritura, sola fide, só através da fé, vão se servir de credos e confissões também, mas como auxílios à interpretação da palavra, e não colocando isso acima da palavra. Tanto que a própria Confissão de Fé de Westminster, ela vai trazer ali, quando trata do capítulo dos sínodos, que uma vez que os sínodos podem errar, e muitas vezes erram, se for comprovado que se incorreu nesse erro, que eles não devem ser seguidos. Ou seja, como se ela estivesse dizendo, a própria confissão, que é fruto de um sínodo desse, de um concílio desse, se ela estiver errada, ela tem que ser abandonada, né? Entretanto, é útil você ter esses credos e confissões por conta do que já foi dito, né, que se traduz na ideia de que a interpretação bíblica ela deve ser atenta aos erros e acertos ao longo da história. Então, é um parâmetro de até onde a interpretação pode ir de acordo com as pessoas piedosas que vieram antes de nós, né, que cristalizaram as respostas de diversos concílios nesses credos e confissões, né, enquanto que se não tivesse esse auxílio relacionado à história, você teria uma dispersão muito maior. Então, antes de entrar nas marcas essenciais da igreja propriamente dita, a gente vai analisar aquelas características essenciais da igreja, segundo o credo de Nicéia, né, una, santa, católica e apostólica, que foram recepcionadas pelos reformadores, embora com alguma alteração da compreensão, principalmente em relação ao que seria a apostolicidade, né? E aí a gente vê na primeira que a igreja é una, né? E a gente vê isso já na oração sacerdotal de Cristo. Cristo intercedendo não só por aqueles que eram seus discípulos e apóstolos, mas também por nós, ele vai tocar nessa questão, porque ele fala assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra,
a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Está lá em João 17, versículos 20 e 21. E é meio triste a gente ver declarações como essa de Cristo e olhar para a igreja hoje e ver que existe uma grande fragmentação cristã, né? A ponto de a gente ter mais de 3.000 denominações diferentes cristãs. E como é que a gente pode responder, então, né, e compreender essa oração de Cristo e a validade do credo niceno? Bom, alguns vão tentar prover uma resposta para isso apelando para movimentos ecumênicos, como já houveram ao longo da história aí. E o problema desses movimentos é que, em geral, eles acabam criando mais igrejas do que reduzindo o número, porque quando você junta na força ali duas igrejas com compreensões totalmente diferentes a respeito da palavra, a probabilidade é de surgirem três, ao invés de se reduzir a uma, porque você vai ter o pessoal que aceitou se juntar, que vai ser a igreja fruto dessa união, e você vai ter os dissidentes em cada uma das igrejas originais que vão formar suas próprias igrejas, né? Além disso, você pode gerar um pluralismo, né? Que é uma ênfase na unidade estrutural e organizacional, e de modo que você tenha uma ênfase na unidade em detrimento da pureza, né? Através da relativização e do alargamento das bases confessionais da igreja, né? E aí a gente precisa lembrar que Paulo ele falava de unidade, mas naqueles termos que eu até já falei antes, lá, um Senhor, uma fé e um batismo, ou seja, unidade na verdade, né? É uma confissão de fé unificada na pessoa e na obra de Cristo, né? Com a qual deve haver concordância também em termos do conteúdo professado. Não adianta nada você ter uma confissão para determinada igreja, sendo que a maior parte dos membros nem sabem a respeito dessa confissão, ou pior, sabem e não concordam com ela, né? Então a gente entende que de fato a igreja deve ser una, mas que essa união deve ser em torno da verdade, né? E quando a gente olha para isso, a gente tem que entender que a igreja sempre teve que lidar com o erro, mas ela sempre fez uma distinção de grau entre erros que são admissíveis, né, durante um tempo, ou de erros que constituem verdadeiras heresias, né? É importante a gente compreender que há erros que podemos chamar de não essenciais e há aqueles erros que versam sobre a salvação da forma errada, né? E colocam a salvação em jogo. Então, existem pecados que são tão odiosos que eles necessitam de disciplina na vida da igreja. Óbvio que o amor, a paciência, a tolerância, a longanimidade precisam caracterizar o povo cristão. A palavra fala isso, né? Nós devemos carregar as fraquezas uns dos outros de forma paciente e amorosa. Não é para ninguém sair por aí disciplinando todo mundo, à torta à direita, como você acha que é certo, né? Mas a gente deve conservar a unidade, mas também a pureza, né? Então, quando a gente lê lá em 1 Timóteo 3, versículos 14 e 15, diz o seguinte: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, aqui é Paulo escrevendo para Timóteo, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a gente não pode negar a verdade em prol da unidade, né? Quando a gente fala a respeito disso, né, nesse tema da igreja ser una, muitas pessoas vão alegar, mas a doutrina divide. E, de fato, a nossa tendência, muitas vezes, é de procurar congregar com pessoas que têm valores e pontos de vista similares aos nossos. Mas a unidade do Novo Testamento é uma unidade de fé. Então a gente também não pode caminhar no sentido de criar ilhas ali com pessoas só que têm o mesmo nível socioeconômico que a gente, que pensam da mesma forma que a gente, que se comportam ou se vestem da mesma forma que a gente. Não. As igrejas devem ser plurais no sentido de congregar pessoas de todos os tipos, embora em torno de uma unidade de fé, né, em torno de uma confissão de fé comum. E hoje a gente tem tentativas de encontrar unidade estritamente por meio de estruturas, né? Então isso que estaria errado. Paulo ele alerta a igreja sobre aqueles que buscam minar a verdade da fé por meio da falsa doutrina. Então
Paulo não teve nenhum problema em dizer para expulsar, por exemplo, determinadas pessoas do seio da igreja, porque elas estavam atrapalhando a unidade da igreja em torno dessa verdade, né? E a controvérsia aqui, ela é centrada em duas questões: o que é o evangelho e o que eu preciso fazer para ser salvo, né? Onde quer que o evangelho seja pregado, ele divide, ele gera controvérsias. A gente vê o próprio Cristo falando isso, né? Que ele não veio para trazer paz, mas sim separação. E ele fala, né? Mesmo no seio familiar, essas separações ocorrerão, né? Mas o problema é que as pessoas elas não querem viver em contínua controvérsia, né? Elas querem paz, ainda que seja uma falsa paz. A gente vê no Antigo Testamento os profetas sendo condenados, né, os falsos profetas, porque eles diziam paz, 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 quando na verdade não havia paz ali, né? Agora, isso não quer dizer que a gente deve querer a guerra por querer a guerra, ou querer a separação por querer a separação, ou não ter a paz como um valor próprio aos cristãos. Não é isso, né? Tentar viver como cristão e tanto quanto possível ter paz com todos os homens, isso está lá em Romanos 12, 18, é viver no fio da navalha. Então a gente deve procurar ter paz com todos os homens, mas entendendo que a gente não pode negar verdades essenciais da palavra, né? E a gente deve lutar para manter a paz e sermos fiéis à verdade do Evangelho e à pureza da igreja. A segunda característica importante é que a igreja é santa. E parece até engraçado que Paulo ele frequentemente se refere aos crentes como santos, né, como radioi. Porque a gente vê, por exemplo, na igreja de Corinto, eles se referindo aos membros dessa forma, sendo que ali era uma igreja que tinha pecados horripilantes, horríveis, né? Mas, se a gente entender o que ele quis dizer com isso, a gente entende por que a igreja é de fato santa, né? Mas para isso a gente tem que entender a vocação da igreja, né? A vocação, o chamado da igreja está inclusive explicitado no seu nome, né? Porque igreja vem de eclésia, que significa em grego algo que foi chamado para fora de outra coisa. É um grupo de pessoas que foram chamadas para fora desse mundo por Deus. É um chamado para a santidade, para sermos peregrinos nesse mundo, né? Isso remete àquele texto lá de Levíticos 11, versículo 44, que diz: Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, né? E santo significa justamente ser distinto, separado do uso comum para algo extraordinário, incomum, né? Então, a nossa vocação, o nosso chamado é para viver de acordo com um novo padrão, né? Com um chamado para a piedade. Logo, quando a gente diz que a igreja é santa, a gente está dizendo que ela tem uma vocação santa, uma missão específica que a diferencia de todas as outras instituições desse mundo, né? E tem que ser assim, porque se a igreja, por exemplo, é tratada simplesmente como assistência social, então ela não tem nada que a diferencia do resto das instituições deste mundo, né? A igreja também, quando a gente fala que ela é santa, equivale a dizer que ela tem membros santos, né? Pessoas habitadas pelo Espírito Santo, né? Pessoas que foram regeneradas e que assim puderam ter fé e arrependimento e a partir da sua união com Cristo serem justificadas, né? E assim serem vistas como santas por Deus. E quando a gente vê a igreja sofrendo perseguição, sofrimento, muitas vezes é justamente para que ela se atente para a sua necessidade de santificação e de purificação, né? Para que a igreja acorde, né? Além disso, a igreja também é universal, ela é católica, né? Quando a gente vê lá em Hebreus 12, versículos 18 a 24, ele descreve ali aquele episódio no Antigo Testamento, quando Moisés vai conversar com Deus ali no monte, e é um espetáculo horroroso, assim, de provocar medo na população, né? E aí ele fala: Mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, se antes havia essa separação, onde as pessoas não poderiam chegar ao monte ali,
onde Moisés estava conversando com Deus. Hoje em dia nós temos acesso a esse monte, nós temos acesso ao Deus vivo, a Jerusalém, às incontáveis hostes de anjos, à universal assembleia dos cristãos, né? E a Deus, né? E os nossos irmãos que já estão lá no céu. Então, quando nós nos reunimos ali na igreja, é como se a gente estivesse reunindo com todos os cristãos de todos os tempos, né? A gente estivesse diante da presença de todas essas pessoas aí, né? Todas essas entidades. Então a igreja é católica, ela é universal, ela é para todos os tempos e em todos os lugares. Ela não se limita a fronteiras nacionais, né? Pelo contrário, ela é para as pessoas de todas as línguas, tribos e nações do mundo. E quando estamos entrando na igreja, a gente está entrando no próprio céu, né? Para onde Cristo foi em sua ascensão. É como se a gente estivesse diante de todas essas coisas que foram ditas em Hebreus, né? Porque como nosso sumo sacerdote, Cristo entrou no santuário celestial e rasgou o véu da separação que existia entre nós e Deus, né? E óbvio que a gente não está se referindo aqui ao prédio em si, né? Entrar ali no prédio da igreja, mas ao lugar espiritual onde o povo de Deus está congregado para adorar, para glorificar a Deus, né? Para louvá-lo. Além disso, ao nos reunirmos na igreja, a gente desfruta da comunhão dos santos, né? Não só dos santos atuais, daqueles que estão espalhados atualmente pelo mundo, a igreja militante, mas dos santos que vieram antes de nós e estão nos céus, a igreja triunfante, né? E como isso pode acontecer? Bom, isso acontece pela nossa união em Cristo, né? Como nós estamos em Cristo e todos esses que vieram antes de nós também estão em Cristo, então nós estamos unidos enquanto noiva em Cristo. E a última característica, antes das marcas essenciais, é que a igreja é apostólica. Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22, diz o seguinte: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então Jesus, ele é a pedra angular e os apóstolos e profetas são o fundamento. Não eles em si, né, naquela ideia católica de uma sucessão de apóstolos, mas em torno da palavra, da mensagem que a eles foi confiada, né? E o que significa ser apostólico, né? O que é um apóstolo, então? Os apóstolos, né, a palavra apóstolos em grego, significa aquele que foi enviado, o mensageiro, o embaixador ou emissário ali na cultura grega. Né? Aquele que era autorizado pelo rei a representá-lo na sua ausência. Né? Então, quando tinha que negociar, por exemplo, um processo de paz, o rei enviava o seu emissário, o seu apóstolo. Né? E quando a gente vê na igreja primitiva ali Irineu combatendo os gnósticos, né? Os gnósticos eles faziam um esforço consciente para suplantar a autoridade daqueles apóstolos, dizendo que a eles não foi confiado toda a mensagem e que eles teriam informações a mais em relação aos apóstolos. Né? E aí Irineu vai combatê-los justamente mostrando que ao rejeitarem os apóstolos, os mensageiros de Deus, eles estavam rejeitando o próprio Deus que havia comissionado a eles. Né? E então, um raciocínio que a gente pode usar hoje. Mas é óbvio que nessa ideia de que o importante aqui é a mensagem. Né? Então, Calvino, por exemplo, ele vai falar, especialmente, porém, no regime da igreja, nada é mais leviano do que, posta de lado a doutrina, colocar a sucessão nas próprias pessoas, né? Em relação a essa ideia errada com relação ao apostólico aqui. E aí, a partir da reforma, se tornou necessário não só saber o que era a igreja a partir dessas características, que estão presentes na igreja invisível de Deus, mas ter marcas visíveis do que é uma igreja verdadeira. E aí eles adotaram aquelas 3 marcas que eu disse que nós vamos abordar aqui. A primeira, a igreja ela deve ter uma fidedigna pregação da palavra de Deus. Então, embora as igrejas difiram em detalhes teológicos, em nível de pureza doutrinária também, a verdadeira igreja afirma pela palavra tudo aquilo que é essencial à vida cristã. Então, ela vai trazer não só aquilo
que é essencial em termos de boas novas da morte e expiação de Cristo, mas em relação à Trindade, né, um Deus em três pessoas, a divindade de Cristo, sua encarnação e humanidade, a historicidade de Cristo, Cristo como homem histórico, a sua obra sacrificial expiatória, seu reino, segunda vinda, a consumação dos séculos e a igreja como sua testemunha nesse mundo, né? Nas institutas isso vai aparecer da seguinte forma: onde quer que vejamos a palavra de Deus ser sinceramente pregada e ouvida, onde vemos os sacramentos serem administrados segundo a instituição de Cristo, aí de modo nenhum se há de contestar estar presente uma igreja de Deus. A segunda marca de uma verdadeira igreja é a administração correta dos sacramentos, a ceia e o batismo, né? Se não há sacramentos, não é uma igreja. Se negar ou difamar os sacramentos, também não é uma igreja, né? Esses são sinais e selos visíveis de uma realidade interna e invisível, acrescentado à palavra do Evangelho por Cristo, para melhor apresentar os nossos sentidos, tanto o que nos declara por sua palavra, como o que opera em nosso coração. E isso vai aparecer lá na Confissão de Augsburgo, no artigo 8º, da seguinte forma: ensina-se também que sempre haverá e permanecerá uma única Santa Igreja Cristã, que é a congregação de todos os crentes, entre os quais o Evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o Evangelho. A terceira marca é a prática da disciplina eclesiástica. Embora a gente possa muitas vezes ser severo demais ou outras vezes ser complacente demais, a gente não pode negar a necessidade da disciplina a ponto de permitir que a igreja seja descaracterizada na sua essência, né? Que heresias surjam e você simplesmente deixa isso existir ali e outras pessoas serem convencidas por essa heresia. O governo eclesiástico ele existe justamente para nutrir e disciplinar o povo, né? Disciplinar no sentido de manter a doutrina cristã sadia, né? A gente vai ver isso em Efésios 4:11 até o 32, Filipenses 2:1 até o 18, e com relação à disciplina corretiva, lá em Mateus 18 e 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 2, né? A gente vai ver, por exemplo, em Mateus 18, todos aqueles princípios que devem ser seguidos ao disciplinar alguém. Primeiro vai você sozinho, depois leva 2 ou 3 testemunhas, depois leva a pessoa para a igreja, e se ela, mesmo diante da igreja, do concílio ali, não se arrepender, aí você considera como gentio publicano. Isso vai aparecer lá na Confissão Belga, no artigo 25, da seguinte forma: as marcas para conhecer a verdadeira igreja são estas: ela mantém a pura pregação do Evangelho, a pura administração dos sacramentos, como Cristo os instituiu, e o exercício da disciplina eclesiástica para castigar os pecados. Em resumo, se orienta segundo a palavra de Deus, rejeitando todo o contrário a essa palavra e reconhecendo Jesus Cristo como único cabeça. Então, resumindo, a igreja pode ser descrita, segundo o livro de Chamaico Lucas, em termos trinitários, ou seja, como povo de Deus, que é corpo de Cristo na comunhão do Espírito. Ela pode ser descrita em termos do Evangelho, sendo que ela é una, santa, católica e apostólica por conta desse Evangelho. Ela pode ser descrita em termos das suas marcas, né? Pregação da palavra, administração dos sacramentos e prática da disciplina de modo fiel. Ela pode ser descrita em termos do espaço físico, né? Calvino vai falar nas Institutas que a igreja é universal na extensão, local na expressão e pessoal na constituição. Ou seja, a gente tem que entender que tudo bem, ela é universal, mas ela vai se expressar de modo local, né, de acordo com a localidade dela, e que ela é constituída por pessoas, e que isso implica modos diferentes de se lidar com a pessoa e com a igreja. E a igreja também pode ser descrita em termos de seu caráter, né, da sua natureza orgânica, né, não estrutural, mas como corpo vivo, né, como corpo que deve ser nutrido, alimentado, mantido saudável, como noiva que se prepara para o casamento, que está sendo preparada também, purificada para esse casamento, como rebanho que deve ser guiado por Deus, e como casa do Deus vivo, né, como casa do seu Santo Espírito, né. E você pode estar pensando, poxa, mas você só falou da igreja em termos do evangelho e das marcas, mas é porque, na verdade, essas outras divisões elas estão incluídas nessas duas. Então, não é como se a gente não tivesse falado de cada aspecto desse, né?
Me despeço então dos irmãos, né, e vou deixar aqui essa bibliografia. Recomendo especialmente o livro do Sproul, que está aí. E vamos orar para encerrar. Senhor Deus, lhe agradecemos pela tua santa igreja, ó Pai, pelo modo como o Senhor, através de pessoas santas, nos instrui a fim de que mantenhamos essa igreja pura, verdadeira, essencial nesse mundo, ó Pai. E lhe pedimos que o Senhor não permita que ela seja atacada por heresias tão perniciosas, ó Pai, a ponto de desencaminhar os teus filhos, ó Pai. Que o Senhor continue nos abençoando no decorrer desse domingo e que tudo que for feito hoje, assim como durante toda a nossa vida, seja para a tua honra e glória, ó Pai. Eu que lhe peço em nome de Jesus. Amém.